Antes de mergulharmos nos segredos arrepiantes da casa demoníaca, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, assim você nunca perderá uma história aterrorizante como essa. Ainda me lembro do dia em que nos mudamos para aquela casa em Gary, Indiana. Por fora, parecia uma casa comum, um edifício de 2 andares, com uma varanda desgastada e pintura branca desbotada. Mas havia algo nela, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem no momento em que entrei pela porta. No começo, era sutil. A casa parecia pesada. O ar lá dentro era denso, quase sufocante, como entrar em um quarto onde alguém havia acabado de gritar, embora houvesse apenas silêncio. Meus filhos, 3, cheios de energia e risadas, pareciam estranhamente quietos. Eles se agarravam a mim enquanto explorávamos o lugar, suas pequenas mãos frias e trêmulas. Os primeiros dias foram tranquilos, apenas nos acostumando com a nova casa. Mas então, as coisas começaram a acontecer. Tudo começou com pequenos ruídos, passos ecoando no andar de cima, quando todos estávamos no andar de baixo. Eu ia verificar, pensando que uma das crianças tinha se afastado, mas não encontrava nada. Apenas um quarto vazio, o ar parado e opressor. Tente ignorar. Casas antigas fazem barulhos, pensei. Mas era mais do que apenas barulhos. Minha filha mais nova começou a acordar no meio da noite, gritando, dizendo que via alguém em seu quarto. No início, achei que eram apenas pesadelos, mas então comecei a ver coisas também, sombras que se moviam pelas paredes, uma corrente de ar fria que percorria a casa, mesmo com todas as janelas fechadas. Certa noite, ouvi um barulho alto vindo da cozinha. Corri até lá e encontrei os armários abertos, pratos espalhados pelo chão. Mas o mais estranho era que nenhuma das crianças havia acordado. Elas dormiam tranquilamente em suas camas, como se não pudessem ouvir o caos acontecendo a poucos cômodos de distância. Foi por volta dessa época que comecei a sentir uma presença, algo nos observando. Era como se um par de olhos estivesse constantemente me vigiando, acompanhando cada movimento meu. Eu girava, esperando ver alguém ali, mas nunca via ninguém, apenas aquele ar frio e vazio. As crianças também começaram a mudar. Elas se tornaram introspectivas, suas risadas vibrantes substituídas por silêncio e olhares distantes. Minha filha mais velha começou a conversar com alguém que não estava lá, suas conversas sussurradas e frenéticas. Quando perguntei com quem ela estava falando, ela simplesmente disse, "O homem no meu quarto." Eu soube então que o que estava acontecendo naquela casa não estava apenas em nossas cabeças. Havia algo ali, algo sombrio e malévolo. E não ia nos deixar ir embora sem lutar. Eu sabia que algo estava profundamente errado quando os ataques começaram. Não era mais apenas barulhos ou sombras, era algo muito mais físico e direto. Certa noite, enquanto eu estava colocando as crianças para dormir, senti uma dor aguda em minhas costas, como se algo tivesse arranhado minha pele. Corri para o espelho e, para meu horror, vi 3 marcas de garras, longas e vermelhas, como se algum animal invisível tivesse me atacado. Eu estava apavorada, mas não podia mostrar isso às crianças. Elas já estavam aterrorizadas o suficiente. Eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação, mas sabia que estava mentindo para mim mesma. Naquela noite, travei todas as portas e janelas, tentando desesperadamente manter o que quer que fosse lá fora, mas uma parte de mim sabia que não adiantaria. Aquilo estava dentro da casa, conosco. Alguns dias depois, uma assistente social veio nos visitar, preocupada com o comportamento das crianças na escola. Eu estava desesperada por ajuda e acabei contando a ela sobre o que estava acontecendo. Não esperei que ela acreditasse em mim, mas para minha surpresa, ela parecia preocupada de verdade. "Vou enviar alguém para avaliar a casa", ela disse, e eu me agarrei àquela esperança como se fosse um salva-vidas. Quando o investigador chegou, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele entrou na casa com uma expressão séria, e à medida que andava pelos cômodos, pude ver o desconforto em seu rosto. Em um momento, ele entrou no quarto da minha filha mais velha e parou subitamente. Olhando para uma parede em branco, ele murmurou, "Há algo aqui." Foi então que vi. Enquanto ele olhava fixamente para a parede, uma sombra começou a se formar, lenta e silenciosamente. A princípio, pensei que era apenas um truque de luz, mas então ela começou a se mover, crescendo e se distorcendo até tomar a forma de uma figura humana. Fiquei paralisada de medo, incapaz de gritar, incapaz de me mover. O investigador, no entanto, parecia calmo, quase como se já esperasse por aquilo. Ele pegou um crucifixo do bolso e começou a rezar baixinho, mas as sombras só pareciam ficar mais fortes. Foi nesse momento que percebi que estávamos lidando com algo muito além do meu entendimento, algo que não podia ser combatido com lógica ou força física. Essa entidade, seja lá o que fosse,
Não estava apenas tentando nos assustar, ela queria nos destruir. Os dias seguintes foram um turbilhão de medo e desespero. Apesar dos melhores esforços do investigador, a presença demoníaca na casa só parecia ficar mais forte. As sombras pareciam se mover com uma vontade própria, rastejando pelas paredes e se transformando em formas grotescas. Eu não conseguia escapar da sensação de que algo estava sempre me observando, escondido fora de vista. Uma noite, eu estava sentada na sala, tentando me distrair com a TV, quando ouvi um riso infantil vindo do corredor. Congelada, com o coração batendo forte, percebi que as crianças estavam dormindo. Então quem poderia ser? Desliguei a TV e escutei atentamente, o riso crescendo cada vez mais alto e zombeteiro. Fui em direção ao corredor, mas quando cheguei lá, o som parou abruptamente, deixando-me em um silêncio perturbador. Naquela noite, enquanto eu deitava na cama, ouvi sussurros preenchendo o quarto. No começo eram fracos, como uma conversa distante, mas foram ficando mais altos e distintos. Os sussurros pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando na minha mente. Eu mal conseguia distinguir palavras, ameaças e promessas de tormento. Apertei o travesseiro, tentando bloquear as vozes, mas elas só pareciam aumentar, pressionando-me. No dia seguinte, acordei e percebi que a casa estava ainda mais fria. A temperatura parecia ter caído durante a noite, apesar do aquecimento estar no máximo. Eu podia ver minha respiração no ar, e uma névoa espessa e gelada havia se formado nos cantos dos cômodos. Tentei manter as crianças aquecidas, mas elas tremiam incontrolavelmente, com os rostos pálidos e assustados. Em uma tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, entrei em contato com o padre local, na esperança de encontrar uma solução. Ele chegou com uma pequena equipe e realizou uma bênção preliminar da casa. À medida que ele caminhava por cada cômodo, murmurava orações e aspergia água benta, mas a atmosfera só parecia ficar mais pesada. As sombras dançavam de forma mais agressiva, e a temperatura continuava a despencar. Naquela noite, a situação atingiu seu ápice. A casa inteira parecia convulsionar com uma energia violenta. Portas se fechavam com estrondo, janelas tremiam e móveis eram atirados ao redor como se fossem movidos por uma força invisível. As crianças gritavam aterrorizadas, e eu me sentia completamente impotente. Mal conseguia me manter em pé enquanto a casa parecia tremer com uma força malévola, e eu sabia então que o que quer que estivesse naquela casa não nos deixaria sair facilmente. A noite após a casa ter convulsionado com aquela energia violenta foi uma que nunca esquecerei. Exaustos e aterrorizados, nos amontoamos na sala, tentando encontrar alguma forma de segurança. Os cômodos, antes confortáveis, agora pareciam uma prisão, e o medo era palpável no ar. Cada rangido da casa parecia ser amplificado, cada sombra parecia ganhar vida. Por volta da meia-noite, enquanto tentávamos dormir, as luzes piscavam e então se apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão. A energia havia caído. No silêncio estranho, ouvi um som pesado e arrastado vindo do porão. Meu coração acelerou ao pensar no que poderia estar lá embaixo, mas eu sabia que precisava verificar. Com uma lanterna na mão, desci as escadas rangentes, cada passo ecoando ominosamente no escuro. Quando cheguei ao fundo das escadas, a lanterna piscou e apagou. Fiquei no escuro total, com apenas o som da minha própria respiração como companhia. O som arrastado crescia, aproximando-se, como se algo ou alguém estivesse se movendo em minha direção. Eu mal conseguia distinguir uma forma escura no canto do porão, sua presença fazendo os calafrios correrem pela minha espinha. Desesperada, tentei religar a lanterna, mas ela continuou apagada. O som arrastado estava agora bem na minha frente, e eu podia sentir um frio na nuca. O pânico se instalou enquanto eu tropeçava para trás, finalmente conseguindo subir as escadas e fechar a porta do porão com força. Minhas mãos tremiam enquanto eu trancava a porta e voltava para a sala, onde as crianças choravam de medo. Naquela noite, o sono foi impossível. O medo e os sons do porão assombravam cada momento. A energia voltou pela manhã, mas a sensação de pavor permaneceu. Eu sabia que o que quer que estivesse naquela casa ainda não havia terminado conosco. Era como se a própria casa tivesse adquirido uma vida própria, tornando-se uma entidade de escuridão que parecia se alimentar do nosso medo. No dia seguinte, decidi que precisávamos sair, não importava o que acontecesse. Mas mesmo enquanto arrumávamos nossas coisas, a casa parecia resistir. Portas se fechavam sozinhas e pontos frios surgiam repentinamente, deixando claro que não estávamos sozinhos. Conseguimos sair ao entardecer, mas quando olhei para trás para casa, senti uma sensação de presságio. Sabia que havíamos escapado, mas o mal que residia naquela casa nunca seria realmente embora. Depois que finalmente conseguimos sair da casa,
O alívio foi de curta duração. A sensação de ter escapado foi ofuscada pelo medo persistente do que havíamos deixado para trás. Ficamos em um motel próximo, mas mesmo lá, eu sentia o peso opressivo da malevolência da casa pairando sobre nós. Cada rangido das paredes do motel, cada rajada de vento, parecia me lembrar dos horrores que acabamos de escapar. Entramos em contato com o advogado e registramos um boletim sobre os eventos sobrenaturais. A mídia local pegou a história e, de repente, nossa situação se tornou pública. Investigadores, especialistas em fenômenos paranormais e até mesmo curiosos se aglomeraram na casa, ansiosos para documentar e explorar o fenômeno. A casa, agora uma atração, parecia se deliciar com sua nova notoriedade, como se alimentasse da atenção. As investigações subsequentes revelaram descobertas perturbadoras. Equipamentos usados para detectar atividade paranormal registraram fenômenos inexplicáveis, quedas extremas de temperatura, flutuações eletromagnéticas inexplicáveis e gravações perturbadoras de vozes e gritos. A casa havia se tornado um ponto focal para aqueles que buscavam entender ou explorar seus segredos sombrios. Apesar dessas revelações, a casa continuava tão elusiva quanto sempre. Ninguém conseguia explicar a profundidade da malevolência ou como ela surgiu. Era como se a casa tivesse sua própria agenda, uma fome insaciável por medo e sofrimento. Minha família e eu eventualmente nos mudamos, começando de novo em uma nova cidade, tentando deixar os horrores para trás. No entanto, o trauma persistiu. As memórias daquela casa assombravam nossos sonhos, um lembrete constante da escuridão que tocou nossas vidas. Aprendi que alguns males não podem ser facilmente escapados ou explicados. A casa em Gary, Indiana, foi um lembrete arrepiante do desconhecido e do poder aterrorizante que está além do véu da nossa compreensão. Se essa história te arrepiou, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Mais histórias aterrorizantes estão à sua espera.